Olá, boa noite. Júlia, Julieta. Boa noite, pessoal. Estamos começando a live de hoje, Germinar com você. Estamos iniciando hoje nosso terceiro mês de programação com o tema de biografia, tecendo o fio da vida. E eu tô esperando a Amanda, que é a nossa convidada, chegar. Ela acabou de chegar. Boa noite, Andréia. Boa noite. Já convidei aqui a Amanda para entrar com a gente. Ei, 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 Amanda, boa noite. boa noite. Tudo bom? Tudo bom e você? Tudo ótimo. Bem-vinda aqui ao nosso Germinar com você. Hoje a gente inicia o terceiro mês de lives e com o tema, né, biografia, tecendo o fio da vida. É o segundo mês que a gente dedica à biografia. No mês passado a gente trouxe retratos da biografia e esse mês tecendo o fio da vida. E o objetivo desse mês, então, é a gente falar dos setênios, né? Hoje a gente começa com os 3 primeiros setênios. Na semana que vem, a Alexandra Mitrocon traz para a gente dos 21 ao 42. Depois a doutora Angélica, 42 a 63. E a doutora Berenice encerra do 63 adiante. No último sábado de julho, então, a gente tem uma vivência para encerrar o mês e fazer um fechamento. Já algumas pessoas têm participado, tem sido bem legal esse momento da vivência também. Ela é sempre no sábado de manhã. E no último julho tem 5 semanas. Então, esse mês a gente tem uma live bônus com a doutora Fernanda Camarano, que vai trazer uma abordagem, um olhar para saúde e biografia, né? Então, esse mês a gente está cheio de convidados super especiais, temas bem interessantes, e vai ser bem legal. E é um prazer enorme, assim, que você tenha aceitado e esteja aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. E aí, então, só vou falar rapidinho, o Germinar é um programa de autodesenvolvimento, autoconhecimento e autodesenvolvimento, baseado na pedagogia social com fundamentação antroposófica, né? Assim, então, ele é um programa que já tem aí bastante tempo de chão, assim, ele mais ou menos iniciou na década de 90, meados de 90, e hoje já tem Germinar no Brasil, no Chile, na Argentina, e agora ele está se expandindo para o México também. Com esse momento de isolamento social, a gente está um pouco parado, né? Porque o Germinar ele é um programa em imersão, então a gente fica 4 dias juntos, e aí como não podemos estar juntos, o Germinar está suspenso, e aí a gente veio com o Germinar com você, que era um desejo antigo nosso, de trazer conteúdo online, e já estamos aí, então, agora entrando no terceiro programa, que está bem legal. Primeiro mês a gente olhou muito para o autoconhecimento, segundo mês e o terceiro para a biografia. Então, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Morena, sou do programa Germinar, sou assistente do Germinar, e vou fazer uma audiodescrição para aqueles que não podem nos ver, Amanda, e depois eu te convido para fazer o mesmo. Uhum. Então, eu sou morena, e sou morena de pele também. Meu cabelo é escuro, preto, longo, tá um pouco de lado. Eu tô com uma blusa vermelha. Eu tenho uma pinta do lado esquerdo do rosto, no canto superior da boca, que é uma marca assim, que, né, bem forte. E atrás de mim tem uma persiana e uma pilastra de madeira. É isso.
Vamos lá, Amanda, te convido para fazer sua audiodescrição e se apresentar para a gente começar aí a nossa live. Tá. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Amanda, eu sou psicóloga, psicopedagoga, pedagoga curativa e aconselhadora biográfica. Eu já fui professora Waldorf, ajudei a fundar o ensino médio no Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais e fui a primeira tutora de lá. Atualmente eu só trabalho como terapeuta. Fisicamente, eu tenho o cabelo bem volumoso, parece algo como um algodão doce ou uma ovelhinha, mas ele é cor de cobre escuro. Eu gosto muito de vermelho, então eu tô com batom vermelho, brinco de bolinhas vermelhas e com uma blusa preta. Atrás de mim eu tenho luzinhas de Natal, porque eu amo Natal, então na minha casa é Natal o ano inteiro. E tem também um abajur com uma luzinha amarela, que eu gosto muito também dessa magia da luz amarela, assim. Então são coisas que eu gosto de ter comigo. E já comentaram aqui que essas luzes em cima de você tá parecendo uma coroa e que tá linda a sua imagem. Obrigada. Então, Amanda, você fez sua apresentação e aí você falou que é aconselhadora biográfica. E para a gente começar, eu vou, quero te pedir então para falar um pouco mais desse trabalho que é o aconselhamento biográfico. Enquanto terapia mesmo, né? Assim, da gente... O que é isso? Esse aconselhamento biográfico. Fala pra gente. Tá. O biográfico é uma metodologia que foi desenvolvida pela doutora Gudrun Burkhardt, que é uma médica antroposófica, que trouxe a medicina antroposófica para o Brasil. E ela embasa a metodologia dela na antroposofia, que foi criada pelo Rudolf Steiner. E a antroposofia embasa uma série de outras iniciativas. Quem tiver interesse, é bacana pesquisar. O aconselhamento biográfico é uma formação de 4 anos. Qualquer pessoa que tenha formação superior pode fazer, mas aí, dependendo da área de atuação da pessoa, ela vai poder atuar como uma espécie de terapeuta de um tipo ou de outro, né? Então, para trabalhar com aspectos que envolvem questão de saúde, de doença, enfim, a pessoa precisa ter uma formação relacionada a algo dessa área. Então, eu, como psicóloga, não tenho nenhuma limitação na minha atuação como aconselhadora biográfica. Mas se eu fosse assistente social, por exemplo, eu não poderia atender determinados tipos de paciente com alguns comprometimentos, né? Psíquicos, por exemplo. E aí, como que funciona o aconselhamento biográfico, né? O Steiner, ele propôs o desenvolvimento humano ao longo de 63 anos. Então, o que isso quer dizer? Que a gente precisa de 63 anos para se tornar um ser humano completo. Tem gente que vive mais que isso, tem gente que vive menos que isso, mas isso é a proposta do que seria o regular, né? O ideal. E aí, pautada nisso, a doutora Gudrun foi estudando a biografia humana e entendendo que existem pontos de virada em determinados momentos. Tanto ela quanto o Steiner vão trabalhar com o conceito de setênios, que é um período de 7 anos. Então, de 0 a 63 anos, nós temos 9 setênios. E aí, num primeiro momento, a proposta era trabalhar só de 0 a 63, que é o desenvolvimento desse ser humano. Mas aí, com a expectativa de vida tendo aumentado, e tantas outras coisas, né? A doutora Gudrun começa a se debruçar do que acontece depois de 63 anos de idade. Então, tem um livro que chama Livres na Terceira Idade, em que ela fala dos 63 aos 84 anos. Então, de 9 a gente passa a ter 12 setênios. E é óbvio que a gente pode viver mais do que isso e descobrir mais coisas a esse respeito. Mas, por enquanto, em termos de aconselhamento biográfico, o que a gente tem de estudo é de 0 aos 84, então, né? Mas o aconselhamento biográfico, que é essa metodologia, que é esse trabalho terapêutico que a gente pode fazer, é um trabalho de você revisitar a sua biografia, no meu caso, né? Porque cada aconselhador vai, a partir da metodologia, vai desenvolver um estilo próprio de trabalho. Então, no meu caso, como eu trabalho, eu envio um questionário por cada setênio para o paciente. Então, se alguém começasse a fazer um aconselhamento biográfico comigo hoje, eu enviaria um questionário com perguntas do primeiro setênio e um pouco antes, porque a nossa vida
começa um pouco antes da gente nascer, efetivamente, né? Às vezes surge, a gente começa a existir a partir do desejo dos nossos pais, né? Então eu mandaria essas perguntas, a pessoa responde as perguntas do primeiro setênio, isso ajuda ela a entrar em contato com essa época que ela viveu. Quando ela tiver respondido todas as perguntas, como agora a gente está no atendimento online, eu peço que ela faça um desenho, tudo isso ela vai fazer sozinha em casa, e esse desenho é um desenho que representa esse primeiro setembro. Então, é um desenho de uma cena que de fato aconteceu e que ela esteja presente, né? Então, não é uma coisa que eu fantasiei ou que eu gostaria que fosse ou que aconteceu com outra pessoa. É um fato real e esse fato vai ser como se fosse a imagem daquele meu primeiro setembro. Então, eu começo o atendimento com a pessoa me relatando por que que ela fez aquele desenho, por que que ela escolheu aquela cena, quem são as pessoas, e a gente vai esmiuçando o que tem ali. E depois a pessoa me conta livremente o que ela lembra e o que ela lembrou a partir do momento que ela responde as perguntas do primeiro setênio. E aí, então, a gente vai se aprofundando nessa vivência que ela tem de primeiro setênio. E depois eu conto, assim, de pontos importantes do desenvolvimento humano que devem ser garantidos nesse primeiro setênio. Muitas vezes eles não puderam ser garantidos ou não foram garantidos a contento. E aí o trabalho biográfico é interessante porque a gente pode ver como que a gente recupera isso, né? Já que o passado é imutável, como que eu posso me relacionar com o que já foi de uma forma diferente? Porque quando eu consigo me relacionar com o meu passado de uma outra forma, eu me relaciono comigo mesma no presente de uma outra forma, e isso pode vir a mudar o meu futuro, né? Minha forma de me relacionar com o meu futuro. E aí a gente vai até o momento atual da pessoa, né? Então vamos supor uma pessoa de 42 anos está no sexto setênio, então a gente vai até o sexto setênio juntas, nesse mesmo esquema. Se eu estivesse atendendo no consultório, eu trabalharia com aquarela molhada e a pessoa faria a pintura lá no consultório comigo, né? E depois que a gente conclui isso que a gente chama de panorama biográfico, que é você poder olhar a sua vida inteira, né, a partir desse olhar da antroposofia, aí eu começo os espelhamentos. Tem 3 espelhamentos, o de 21, de 28 e de 31,5, que é os espelhamentos físicos, anímicos e espirituais. Então a gente vai vendo que tem fatos na nossa vida que se repetem, ou que se transformam, ou que se metamorfoseiam. E é muito bonito ver isso, assim, o quanto que a gente vai se transformando ou não. Muitas vezes a gente repete o mesmo fato. E aí isso é importante também, porque às vezes é um fato que a gente não quer repetir, ou às vezes é um fato que a gente quer repetir. Eu quero me planejar para fazer alguma coisa e eu percebo que tem um ritmo na minha vida que a cada 5 anos eu mudo de casa. E eu estou em dúvida se eu mudo ou não. Se eu faço espelhamento e percebo esse ritmo, eu percebo que eu posso estar próxima de mudar de casa de novo, porque já está vencendo esses 5 anos, por exemplo. Um exemplo bem raso, né? De modo geral, são questões mais profundas. Depois que a gente faz esses 3 espelhamentos, a pessoa vai estar com uma visão assim, tinindo da vida dela, olhos de águia. Ela sabe tudo o que aconteceu, o que ela fez, o que ela não fez, o que ela deveria ter feito, o que ela pode fazer, o que ela quer fazer e que ela não consegue por enquanto, enfim. E aí a gente vai planejar o que a pessoa vai fazer da vida dela dali para frente. Então, a gente começa planejando quem ela quer ser daqui a 7 anos em vários âmbitos da vida. Em relação a dinheiro, amor, trabalho, família, vida social, saúde, enfim. E aí, tá bom, daqui a 7 anos, então, você quer ser essa pessoa incrível. O que você precisa fazer daqui a 5 para ser essa pessoa incrível daqui a 7? Ah, eu preciso estar com bastante coisa já encaminhada. E para daqui a 5 eu estar com tanto de coisa encaminhada, o que eu preciso fazer daqui a 3? Para daqui a 3 eu estar com tudo encaminhado, o que eu preciso fazer daqui a 1? Para o ano que vem eu estar fazendo essas coisas, o que eu preciso começar a fazer hoje? E aí a gente percebe que a gente pode muito mais do que a gente imaginava que a gente podia. E aí, então, a pessoa traça essas metas, e aí, quando ela entende o que ela quer e o que ela pode querer, porque os espelhamentos ajudam a gente a prever o futuro, assim, dá para você ter uma noção do que te aguarda. Qual Aí é o a gente terceiro fecha. espelhamento, Amanda? O pessoal está É o perguntando. espiritual, de 31,5. 31,5 é a idade. Uhum. E aí, quando ela faz as metas, então ela já revisitou a vida dela, já mudou a forma dela se relacionar com a vida dela, ela já sabe quem ela é em termos de potências e limitações e desejos, ela já estruturou o que ela quer,
e aí ela vai. E aí eu falo, vai com Deus, e, enfim, se a pessoa precisar da minha ajuda para alguma questão pontual, a gente pode ficar junto mais um pouquinho, mas de modo geral, por exemplo, uma pessoa de 40 anos, a gente consegue fazer todo esse processo de 6 a 8 meses. Então é uma terapia breve e muito profunda, assim. Eu, como psicóloga, Uhum. já fiz várias terapias de várias abordagens diferentes, e a meu ver o aconselhamento biográfico é mais incrível, assim, eu sou muito fã. E aí, então, qual é a relevância, qual a importância da gente, com 42 anos, olhar para os 3 primeiros setênios, ou seja, de 0 a 21? Então, os 3 primeiros setênios, eles são fundamentais porque eles são a base de toda a nossa vida, né? Então, em cada setênio, a gente tem um objetivo de vida e esse objetivo vai ser o alicerce para o seguinte, para o seguinte, para o seguinte. Então, se a gente pensa nisso, o primeiro setênio é o principal de todos, assim, porque ele vai ser a base de tudo que vier depois. Ele é a nossa estrutura, o nosso alicerce. E no primeiro setênio, a gente tem que formar o nosso corpo. Então, se eu não formo o meu corpo de uma maneira adequada, ou ideal, ou saudável, enfim, com 42 anos eu posso ter problemas em função disso, né? Se eu tive que começar a trabalhar muito duramente, muito cedo, com 42 anos eu posso ter problemas físicos, né? Em função desse desgaste precoce do meu corpo, por exemplo, né? Mas não só isso, porque o primeiro setênio eu brinco que é a chave de tudo. É como se o primeiro setênio fosse uma semente que contém tudo o que a gente precisa saber da gente mesmo e da nossa vida. Tudo que a gente precisa resolver está lá. E aí a gente tem a chance de reviver ele no segundo, no terceiro, e é óbvio que vai ampliando, vai modificando, mas o ouro, assim, é o primeiro setênio. Então, por isso é importante, mesmo que a gente seja muito mais velho que 42, fazer o aconselhamento biográfico e se relacionar com esses 3 primeiros setênios de uma outra forma, né? E aí teve uma pergunta aqui que se é possível, se a gente repete a nossa biografia com os nossos filhos. Sim e não ao mesmo tempo. E isso é muito legal. Porque, por exemplo, eu era excelente aluna na escola. Minha mãe nunca precisou me mandar fazer para casa, ou tomar banho, ou arrumar meu quarto, nada. Eu era uma filha, assim, super exemplar. Eu tenho 2 filhos e eu nunca tive essa paz com nenhum dos dois. Eu tenho que ficar pedindo e exigindo e cobrando e tal. Só que tem vários aspectos dos dois que me fazem lembrar de mim mesma, né? Então tem coisas que eu não compreendo, por exemplo, a preguiça de fazer dever, né? Ou a falta de gosto para fazer dever. E que aí eu convivendo com eles, eu percebo que eles têm isso e que tudo bem, de certa forma, eles terem isso. E justamente por eu ter essa gana e gostar, talvez seja mais fácil de eu ajudar, porque se eu fosse idêntica a eles nesse aspecto, talvez fosse, é mesmo, não faz dever, eu também não fazia, enfim, né? Mas tem outros aspectos que eu consigo me identificar muito com eles e me solidarizar, seja na dor, seja na alegria, enfim, com eles, né? Então, de certa forma, quando a gente está vendo os nossos filhos se desenvolverem, a gente revive o nosso primeiro setênio. Seja porque a gente é muito igual, seja porque a gente é muito diferente, e a gente sempre aprende com eles, né? A gente acha que pai e mãe ensina filho, claro, pai e mãe ensina filho, mas a gente aprende muito, muito, muito com eles. Se bobear, a gente aprende mais com eles do que eles com a gente, né? Então Isso aí é uma oportunidade de reviver. é. E aí o segundo setênio, como é que é? 7 Então a 14. eu vou contar um pouco mais do primeiro, porque ele é essa Tá, tá. base, assim, e eu passei muito É o correndo, ouro. assim, aí a gente vai para o segundo. Mas o primeiro setênio, então, né, é importante a gente pensar nisso, assim, que a gente passa a existir antes da gente existir de fato, né? Então, assim, faz diferença uma gravidez ser planejada, ser desejada, ou não ser planejada nem desejada, ou não foi planejada, mas a partir do momento que vem a notícia, ela passa a ser desejada, né? Se tem um pai e uma mãe, se não tem, se são 2 mães, se são 2 pais, tudo isso faz diferença, né? O momento em que as pessoas estavam vivendo antes de eu chegar no mundo
faz diferença também. Se meus pais estavam empregados, se eles estavam desempregados, se eles estavam casados, se eles estavam separados, se eles eram amigos, se eles não eram, se eles brigavam muito, enfim, né? Todo esse ambiente que existe antes da minha chegada vai interferir na minha chegada de alguma forma, né? Quem escolheu meu nome, o que acontecia no mundo quando eu nasci. Eu descobri que no ano que eu nasci lançou o filme que eu mais amo na vida e eu nem sabia disso. Então, assim, é muito interessante a gente ver que é como se o mundo parando para a gente ao mesmo tempo que a gente vai se preparando para o mundo, né? Saber como eu nasci. Então, eu nasci de parto normal, eu nasci de cesárea, eu nasci em casa, eu nasci no hospital, foi sofrido, não foi, minha mãe teve muita dor, eu chorei, não chorei, nasci roxinho, não nasci. Tudo isso diz também de mim, do quanto que eu queria estar aqui, do quanto que eu não queria estar aqui, do quanto que foi difícil para minha mãe ou não foi difícil para minha mãe. Se minha mãe perdeu um filho antes de mim, se a minha mãe perdeu um filho depois de mim, se eu era gêmeo, enfim, tem coisas que a gente às vezes nem sabe e que quando vai fazer o aconselhamento biográfico, responder essas perguntas, a gente vai descobrindo, né, coisas. Então é bem interessante saber desse nascimento, saber como que eu comecei a andar, é importante também, porque isso vai me dizer de como que eu me encaminhei na vida, de como que eu, se eu sou independente, se eu sou dependente, se eu sou medroso, se eu não sou, se a minha mãe é super protetora, se ela não é, como que isso atua em mim e no meu caminhar ao longo da vida, é importante. A minha forma de falar também, se eu falava errado, se eu falava certo, se eu falava pra caramba, se eu não falava nada, se eu esperei um tempão para falar porque eu queria falar tudo direitinho, se eu era comunicativa, se eu não era, tudo isso também vai dizer muito de mim e como eu me relaciono com os outros ao longo da minha vida, e isso é importante também. E aos 3 anos, porque essas são as 3 grandes dádivas, né? O andar, o falar e o pensar. Porque o nosso jeito de andar enquanto ser humano é só do ser humano. O nosso jeito de falar enquanto ser humano é só do ser humano. E só o ser humano é capaz de pensar, né? Então, são dádivas muito lindas e que a gente recebe logo nos 3 primeiros anos de vida, né? Então, e aí quando a gente consegue pensar, é o momento que a gente começa a ter memória e é o momento que a gente se refere a gente mesmo como eu. Então, a partir do momento que eu me refiro a mim mesma como eu, é como se eu tivesse chegado aqui e me dado conta de que eu sou eu, você é você, né? Tem uma diferença, assim, é muito sutil isso, é claro que a criança não tem noção disso, mas é muito importante. E, de modo geral, a primeira memória deveria ser com 3 anos. Tem muita gente que a primeira memória vai ser com 7, com 9, enfim, depende também do quanto que a gente está atento na vida, porque a memória tem uma relação com a atenção, com a presença, né? E aí, essa primeira memória que a gente tem, se aí cada um aí em casa pensar, nossa, qual que é a memória mais antiga que eu tenho? O que eu lembro? Ah, eu lembro de eu brincando na bacia com a minha prima. Nossa, não, mas antes disso eu lembro... Aí você vai voltando, voltando, voltando. Aí você chega na primeira memória. Essa primeira memória é a imagem primordial da sua vida. E é como se ela tivesse um código de tudo que vai ser dali para frente, assim. E é um código, né? Não é que assim, você sonhou, você viu lá você fazendo bolo, sua primeira memória e nossa, vou ser boleiro. Não, né? É assim, o que que tem de essência naquilo, né? Então a minha primeira memória é eu doente, minha mãe e minha avó desesperadas, e a única coisa que eu queria era garantir o bem-estar das duas. Só que eu não conseguia falar, eu estava travada de febre. Então, assim, e é uma coisa que é muito presente na minha vida, assim, não importa se eu tô bem, se eu tô mal, contanto que as pessoas que eu amo, que estejam no meu entorno, estejam bem. E aí eu vou trabalhar como o quê? Terapeuta. O que que eu quero? Eu quero garantir que as pessoas estejam bem, né? Às vezes eu tô ali morrendo por dentro e tô lá trabalhando, vamos lá, vamos lá. Então, assim, isso diz coisas de mim para mim. Cada vez que eu lembro dessa cena, diz mais coisas, de mais âmbitos, assim, né? Então, tá tudo lá, desde os meus 3 anos de idade, isso. E eu nem sabia que eu ia ser psicóloga, que eu ia ser desse jeito que eu sou hoje, e nem sei de que jeito que eu vou ser daqui a 20 anos. Mas essa memória vai continuar fazendo sentido. Então, se cada um olhar para a própria memória, tem isso, a primeira memória. Aí, com 5 A anos, mais Elimar ou está menos, perguntando e quando a gente tem uma memória, essa primeira memória é antes dos 3 anos. Se tem é essa que alguma. vai valer. E aí significa que essa capacidade do pensar chegou um pouco antes. Eu tenho uma afilhada Uhum. que tem uma irmãzinha mais nova e que é a terceira filha, né? A irmãzinha da minha afilhada. Essa terceira filha, que é a mais nova de todos, ela com 1 ano e 8 meses já falava eu. E não era só eu, era
eu quero. Então ela sabia o que ela queria e brigava com os irmãos mais velhos para defender o que ela queria, né? Então sim, é possível essa primeira memória ser anterior, né? Mas eu tô falando sempre aqui, eu vou falar do regular, né? Uhum. Então, por exemplo, sei lá, a menarca das meninas, de modo geral, é com 12 anos. Tem gente que menstrua com 9, tem gente que menstrua com 18, tem gente que não menstrua e tem que ir no médico. Então, a gente ter essa noção que é o regular, mas pode ser antes sim e pode ser depois também. Então, Aí aí com 5. ainda sobre essa primeira memória, Amanda, é porque eu também tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo, a Elisa, e hoje eu me preparando para a live, né, dei uma estudadinha e tal, e eu fiquei pensando muito nessa primeira memória. Foi uma coisa que me tocou muito também, sabe? Assim, eu falei, nossa, qual será que é a minha primeira memória? E aí eu estava aqui engajada no nosso encontro e tal, eu falei assim, não, mas eu preciso olhar para isso. E aí a Elisa perguntou também se você pode dar alguma dica para a gente acessar essa primeira memória, assim, se tem alguma técnica, né, algum recurso. É você tentar lembrar assim quem eu era, né, no meu primeiro CT, assim, qual a casa mais antiga que eu consigo lembrar que eu morava? Com quem que eu brincava? Que roupa que eu vestia? Quais eram meus brinquedos? Você tentar ir fazendo uma volta no tempo, de acordo com os recursos que você tem, né? Então, por exemplo, e isso, o ideal seria a gente, enquanto ser humano, ter uma memória contínua de tudo. E eu perguntar para você, Morena, onde você estava no dia 5 de outubro de 1985? E você falar, eu estava não sei aonde fazendo não sei o quê. Mas aí o que você para pensar? Bom, 5 de outubro é perto do Dia das Crianças. Ok. Quantos anos eu tinha em 85? Onde eu morava em 85? Onde eu estudava em 85? Então você vai chegando, né? Não vou saber, eu tinha 5 anos, eu não sei onde que eu estava, 5 de outubro de 85, mas eu tenho um vislumbre, né? E essa questão da memória também, assim, você vai voltando, lembra. O que que eu lembro? Eu lembro com 5 anos? Lembro, mas com 4 eu lembro também. Tinha aquela escola, tinha aquela professora, tinha Uhum. aquele dia. E aí você vai voltando até você chegar numa que você fala, nossa, não lembro nada antes disso. No meu caso, eu tenho várias. E aí eu cheguei, eu sou super a louca da memória. E aí minha mãe é a louca da distraída, assim, né? Tipo, ela tem uma ótima memória também, mas ela não se apega aos detalhes. E aí eu falei, mãe, o que que aconteceu primeiro? Isso ou aquilo outro? Dela, nossa, isso aqui eu nem lembrava. Nossa, eu não sei o que que aconteceu primeiro. E aí eu escolhi uma memória, assim, e fui vendo que essas memórias que eu tinha, elas têm uma coisa a ver uma com a outra, assim, sabe? Então, Aham. assim, é um trabalho que não é super preciso e cartesiano, mas a sensação que eu tenho é que quando a gente chega na primeira memória, dá um, ai, é essa, Aham. cheguei, Que, sabe? tipo, Dá você até um, sabe que você chegou lá, né? Mesmo que talvez nem seja essa, mas essa é a primeira que você precisa, é, assim, né? E aqui é, ficou, sei lá, assim. é a que Aham, marcou mais, que impactou mais, enfim. Então, né? Mas também não aham. vale escolher, né? Ah, eu quero essa, que essa aqui é bonitinha, eu fico bem na fita, Não, né? sim, claro. É, você tá burlando sua própria biografia, né? Eu tô falando de uma conexão Exatamente. mesmo, até espiritual mesmo, com essa memória, sim. Sim. Bom, vamos lá. E Tô adorando. podemos seguir? Aí, com Vamos. 5 anos, é importante da gente lembrar o que que a gente brincava e como que era o nosso brincar. Porque esse nosso brincar dos 5 anos, ele vai ser metamorfoseado lá na frente. A criatividade para o nosso brincar vai se metamorfosear em criatividade para o trabalho. Então, dependendo de como eu sou nas minhas brincadeiras, ou do que eu brinco, porque tem criança que é muito criativa, tem criança que é muito autoritária, né? Enfim, isso vai se metamorfosear no meu jogo de cintura, no meu trabalho, né? Então, é importante a gente lembrar disso também, porque não é assim, eu brincava de casinha, então vou ser professora. Não é isso. Eu era organizada, e isso se metamorfoseou em organização para o meu trabalho, enfim, né? Ou coisas que eu fazia, eu jogava buraco com a minha avó com 5 anos. Depois eu fui trabalhar com jovem, com criança, e eu usava como recurso o baralho, que é uma coisa que eu adquiri lá, e que nem é um recurso de trabalho, né? Jogar, o que você põe no currículo, né? Sei jogar baralho, mas virou um recurso de trabalho depois, né? Então é nesse sentido, de ter a criatividade para usar esses recursos que você recebe lá e transformar em criatividade para o trabalho depois. Aí, com 7, tem a troca de dentes
e que é um divisor de águas entre o primeiro setênio e o segundo setênio. E aí, quando a gente troca de dente, isso significa que a gente é capaz de produzir algo. E quando eu sou capaz de produzir algo a partir de mim mesmo, então eu sou capaz de aprender a ler e escrever. Antes disso, o ideal é que a gente não aprenda a ler e escrever, porque no primeiro setênio, a nossa missão primordial é plasmar o nosso corpo. O que é plasmar o corpo, né? Formar, estruturar. Então, o corpo vital, que é o corpo etérico, que é o que é responsável pelos fluxos do nosso corpo, pela fisiologia do nosso corpo, pela vitalidade do nosso corpo, ele vai estar todo empenhado em plasmar os nossos órgãos internos, fígado, coração, pulmão, intestino, X, tudo que está aqui dentro, ele vai estar lá empenhado. Se eu coloco uma criança para ser alfabetizada com 5 anos, eu estou pegando essa força que está toda aqui e estou desprendendo parte dela para o pensar. Então, o que poderia estar sendo plasmado 100%, de repente vai ser plasmado 50%, 30%, 80%, depende da exigência intelectual que essa criança vai ter. Então, e se a gente observar, as crianças hoje em dia estão cada vez mais cedo trocando de dentes e cada vez mais cedo menstruando. Então, a gente está acelerando um ritmo que não é ideal, né? Então, retomando que eu estou falando do que é ideal. Lógico que tem criança que troca o dente com 5 anos e ok. Tem criança que aprende a ler sozinha e ok. Né? Não é o terror, mas é o que é o ideal, que a gente poderia fazer de melhor. Então, com 7 anos, tem essa troca de dente, que é eu me desprendendo um pouco da minha mãe e me encaminhando um pouco para o mundo, de acordo com as possibilidades de uma criança de 7 anos, e com isso, estando pronto para poder aprender a ler e a escrever. E com isso, eu entro no segundo setênio. E aí, uma coisa que é importante também de falar é que, assim, pensando nessa vida dos 63 anos como um todo, ela é dividida em 3 grandes blocos de 21. O primeiro grande bloco, que seriam esses 3 primeiros setênios, o ser humano recebe. De 21 a 42, ele troca. De 42 a 63, ele doa. Mas, como a vida é muito generosa, se a gente divide, então, o primeiro bloco de 21 anos, que é o que eu vou falar, né? Em 3 grandes blocos também, eu vou ter o primeiro, o segundo e o terceiro setênio. Então, o arquétipo maior do primeiro setênio é receber, do segundo é trocar e do terceiro é doar. Mas como a vida é muito generosa mesmo, no primeiro setênio também posso dividir. De 1 a 3 eu recebo, de 3 a 5 eu troco e de 5 a 7 eu dou. E aí, por que que é assim? Para eu ir ensaiando o receber, o trocar, o doar, porque se eu só recebo, eu explodo, se eu só dou, eu mingo por dentro, e eu preciso receber e doar para trocar, né? Então, assim, não tem jeito. A troca é um fluxo dessas coisas. E aí, o que que acontece? O primeiro setênio, ele está lá lindamente acontecendo, a gente constrói, nosso objetivo é construir e estruturar nosso corpo físico. No segundo setênio, nosso objetivo é construir e estruturar, né, já está ali pronto, mas melhorar o nosso corpo etérico, que é esse corpo vital. E, então, os 2 primeiros anos do segundo setênio, ou de qualquer outro setênio, é um repeteco do setênio anterior. Então, 9 anos, apesar dela já estar no segundo setênio, o arquétipo maior é o de troca, ela ainda está um pouco no primeiro setênio. É meio assim, mesmo, assim, é o cerne do segundo setênio. E de 12 a 14, ela já está vendo um trailer, e os pais também, do terceiro setênio. Então é muito legal a gente ver que a vida vai ajudando a gente a se ajudar, né? Não é uma coisa assim, de repente. Por mais que a gente sempre assuste com a vida, a gente sempre acha que a gente não está pronto, a gente sempre tá. E por outro lado, a gente nunca tá mesmo, porque se a gente pensa em escola, quando eu passo do primeiro para o segundo ano, eu estou pronta para o primeiro ano, não para o segundo. Mas eu estou pronta para começar o segundo ano. Quando eu termino o segundo, eu estou pronta para o segundo, não para o terceiro. E assim vai. Então as crises também são assim na vida, né? A gente nunca está pronto para resolver a crise de imediato, mas a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa para resolver a crise que se apresenta. E aí, quando a gente termina de resolver essa crise, surge uma nova e outra e outra e outra, né? E com isso a gente vai crescendo e melhorando, passando de ano, né, na vida. Assim. Só assim, então, né, Amanda? Porque também se não tivesse esse processo, né, de encontrar o desafio e de encontrar o que eu acho que eu não estou pronta,
E que graça que Uhum. tem, né? Assim, Nenhuma, tá né? aqui, assim, né? Só assim. Aí você mesmo trouxe essa imagem, né? Do eletrocardiograma, assim, morri, né? Sim, que a vida tem os altos e baixos, e a gente fica com essa expectativa, né? De um dia eu vou ter estabilidade financeira, no amor, É, sei lá, na profissão, em tudo. Nesse dia você morreu, porque sempre vai ter uma coisa que vai estar em cima, outra que é, vai estar embaixo, ou tudo em cima, ou tudo embaixo, mas assim, tem um movimento e esse pi, né, morreu. Estabilidade total é a morte, só o que está morto não muda. Então isso é muito legal, porque enquanto a gente respira, tem possibilidade de transformar, seja lá o que for, nem que seja só gás carbônico em oxigênio, a gente está transformando. Aliás, é o contrário, né? Oxigênio em gás carbônico. Mas enfim, a gente está é. transformando. E Aham. aí, então esse segundo setênio é um setênio de troca. No primeiro eu tô lá na minha casa com meus pais, protegido, ou isso seria o ideal de ter calor, aconchego, tudo isso é o que é o ideal no primeiro setênio. No segundo setênio, a gente já vai um pouco para o mundo através da escola. E aí começa na casa dos amiguinhos e começa a ver que a mãe do amiguinho de repente é mais legal que a minha, porque ela deixa fazer isso, deixa fazer aquilo, minha mãe não deixa, mas aí o meu amiguinho acha que minha mãe é muito mais legal que a dele também, que isso acontece muito, né? E a gente começa a se encaminhar para o mundo. No primeiro setênio, a gente tem que sair com a sensação do primeiro setênio de que o mundo é bom, só que às vezes isso não acontece, porque coisas muito difíceis acontecem no primeiro setênio. Então a gente precisa, no aconselhamento biográfico, cuidar disso. Se eu sair do primeiro setênio achando que o mundo não é bom, porque o mundo não foi bom Uhum. comigo, a gente precisa cuidar de como que agora eu vou ver qual que é a bondade do mundo, apesar de no primeiro setênio não ter sido bom, né? Então não dá para eu mudar o primeiro setênio da vida de ninguém, mas dá para mudar, para a gente junto mudar a forma como essa pessoa lida com o primeiro setênio que ela viveu. E aí, conforme a gente vai vendo também, não tem um nada fora do lugar. A vida não erra. As coisas são do jeitinho que elas deveriam ser para a gente desenvolver exatamente o que a gente precisava desenvolver. Só que a gente só chega a essa conclusão depois que passou. Na hora, tipo, por que eu, meu Como Deus, né? Dá uns assim? desesperos. E esse drama todo, ele começa de modo geral aos 9 anos, que é o Rubicão, É, que é o uhum. momento que a gente percebe que a gente sente. Então a gente começa a falar, nossa, isso é uma coisa que eu não tinha sentido ainda, e começa a nomear, né? Então o meu filho fala, ah, eu tô com um aperto no peito, pode ser angústia, pode ser um arroto, pode ser tristeza, pode ser milhares de coisas, né? E aí com o tempo a gente vai afinando, nossa, filho, isso é não sei o que, isso é não sei o que, e aí agora ele já consegue ir dizendo, porque ele tá com 9, né? Então é um momento difícil, assim, que eles precisam transpor algo dentro deles para seguir, e é difícil transpor isso, é difícil se perceber só no mundo, mas aí quando a gente transpõe isso internamente, a gente percebe que está todo mundo sozinho no mundo. Então a gente é um bando de gente sozinha junto, né? Mas a gente está sozinho. A gente nasce sozinho, vive sozinho, morre sozinho, mesmo que a gente morra num acidente de avião. E tudo bem, porque a gente está junto. E quando a gente chegou, tinha gente para ajudar a gente. Enquanto a gente vive, tem gente para ajudar a gente. E eu não consigo pensar que seja diferente quando a gente morrer. Quando a gente morrer, também vai ter gente para ajudar a gente, né? Não faz sentido Uhum. ser diferente. Então a criança começa a ter dimensão dessas coisas. É a queda do paraíso mesmo, né? E aí é quando a gente começa a, de certa forma, sofrer na vida, né? Tem um livro muito interessante que chama Criança de 9 anos, para quem tiver interesse, ou tiver filho nessa idade, ou teve algo muito profundo nessa época, é legal de ler, assim, que dá para entender bastante coisa da vida. E o segundo setênio é um setênio que tem a ver com coração e pulmões, né? Então, essa troca mesmo de sangue arterial e venoso, de oxigênio e gás carbônico, a troca nas relações, o movimento, seja físico, seja na vida, seja anímico. Então, é importante que a criança vivencie isso. No Rubicão, a criança pode ter medo, ela pode ter tristeza, ela precisa ser acolhida, Preciso. né? Essa garantia de que o mundo é bom e que tem alguém ali, mas ela também precisa saber que ela é capaz de superar algumas coisas sozinha, que ela tem essa força para ela, inclusive, transpor esse Rubicão dentro dela. E E é o externamente, o Rubicão. lugar.
um pouco esse lugar que você trouxe também, né? Assim, de eu tô pronto para fazer a troca, mas eu ainda não sei trocar. E aí dá essa angústia, né? Assim, Sim, de, eu preciso pro mundo, eu preciso trocar, eu preciso pôr para fora, né? Assim, não é agora, sim. não é só receber, eu preciso trocar. Acho que é um E pouco essa dar, né? O que que imagem, eu né? tenho para dar? O que que o outro vai me dar? Será que vai querer o que eu tenho para dar? Será que eu vou querer o que o outro vai me dar, né? Enfim, o que que eu vou virar se eu der as coisas, né? E receber outras coisas. Mas é bem isso, assim, é bem legal essa imagem que você fez dos 9 anos, né? Que é. E aí, com 12 tem o retorno de Júpiter, que é um planeta que tem uma órbita de 12 anos e que é um planeta que traz uma visão do todo. Então, ele é um planeta que, de modo geral, traz um vislumbre profissional, que é como que eu atuo no mundo com as potências que eu tenho. E aí a criança de 12 anos pode começar a dizer: "Ah, eu quero ser médico, eu quero ser astronauta, eu quero ser não sei o quê". Isso não quer dizer que ela vai ser o que ela está dizendo que ela quer ser, mas isso pode dizer um pouco do que ela vai ser de fato. Então, por exemplo, quando eu era muito pequena, eu queria ser doméstica ou não, eu queria ser doméstica. Aí as pessoas riam de mim e eu não entendia por quê. E daí minha mãe falou assim: "Ah, porque a doméstica não ganha muito dinheiro. Então, de repente, é por isso, não sei porque as pessoas riem de você". E aí eu falei: "Ah, então eu quero ser secretária". Que para mim é a mesma coisa, e que é uma coisa que eu gostaria de fazer ou uma coisa ou outra até hoje, e de certa forma eu faço. Mas aí eu entendo que também, mesmo sendo psicóloga, eu faço isso porque eu organizo e limpo a vida das pessoas, né? Mas Hã? aí com 12 eu já queria ser pediatra. Tipo, jamais faria medicina, tem que estudar o tanto que tem que estudar, nem tenho cabeça para isso. Mas assim, eu fiquei com essa, que eu queria ser pediatra, ser pediatra, ser pediatra. Não fui pediatra. Nem trabalho com criança diretamente hoje em dia, mas eu faço muita orientação de pais. Então, eu fico pensando, isso é algo do pediatra, né? O pediatra trabalha com orientação de pais também. É óbvio que ele vê a criança, medica a criança, mas ele trabalha muito com os pais da criança. Então, tem esse aspecto. Eu tive um professor de antroposofia, né, que falava, eu queria ser padre ou caminhoneiro. E aí eu virei professor antroposófico e eu viajo muito levando antroposofia para o mundo. Então é um pouco Olha que padre, é legal. um pouco caminhoneiro, né? Então é nesse Aham. sentido, assim, o que eu quero com 12 anos que traz, quando a gente é mais velha, é mais fácil, né? Da gente olhar para trás e falar, nossa, é mesmo, eu Claro. queria isso, eu queria aquilo. Aí agora, se você olha para uma criança de 12 anos, nossa, o que será que ele vai ser? Porque ele quer ser sei lá o quê, né? A gente não precisa pirar, deixa a criança ser, mas é legal anotar muitas vezes o que eles falam para ver se bate, se não bate. E aí, com 12 anos também é uma fase que as meninas costumam menstruar, os meninos costumam ter a primeira ejaculação, então o corpo já começa um processo de mudança, que é aquilo que eu falei do trailer do terceiro setênio, né? Porque o terceiro setênio, a nossa missão é formar, receber, lapidar o nosso corpo astral, que é o corpo dos desejos. E aí ele fica muito visível em adolescentes de 8º ano, a voz muda, o corpo muda, o jeito muda, tudo muda. É como se uma outra pessoa tivesse baixado ali naquela criatura que antes existia. Então a É. gente quase que vê o corpo astral chegando. Você fala, ó, oh, chegou. Isso é muito legal poder observar uma turma de 8º ano. Você fala, aquele chegou, aquele não chegou, aquele está chegando. Você vai vendo o processo acontecer, né? E é aquela coisa, nossa, fulano encorpou, virou um mulherão, fulano tá moço. Uhum. É isso, é o corpo astral que chegou. Então, esse trailer começa nos 12, mais ou menos, com a Menarca, né? E aí, 14 já é essa virada do segundo para o terceiro setênio. E aí, de novo, de 14 a 16 é um repeteco do final do segundo, porque o segundo, pensa uma criança de 7 e uma adolescente de 14. São duas pessoas diferentes. Da mesma forma que um Totalmente. jovem de 14 para um jovem de 21, duas pessoas diferentes também. A gente muda muito nessa fase. Então, nos 14, tem essa diferenciação sexual acentuada e que é fundamental, porque quando eu me percebo diferente do outro, eu vou querer me aproximar do outro porque eu percebo que o outro tem algo que falta em mim. E essa aproximação, ela pode ser sexual ou não, porque eu posso ser homossexual e querer me aproximar de um menino não por um interesse afetivo sexual, mas por um interesse de
o que que você tem aí que eu não tenho, o que que você pensa que eu não penso, o que que você faz que eu não faço, enfim, né? Então, essa Uhum. falta é muito legal, porque é algo que vai mover eles para o mundo, porque no terceiro setênio é uma fase de atuação no mundo, é uma fase de doar. E aí é muito bonito ver como a vida ajuda a gente nesse sentido também, porque a gente vai vendo que a gente é diferente, que tem coisas que acontecem dentro da gente e que os nossos pais não sabem, que antes a gente acha que eles sabem de tudo que acontece dentro, fora, no arredor e tal, e aí a gente percebe que, opa, não, eles não sabem de tudo. E aí a gente começa a querer passar mais tempo com a gente, e que é um jeito de começar a cuidar desse lugar interno, né, de mim mesma aqui dentro, apesar do jovem viver muito mais fora do que dentro, ser muito mais convocado pelo fora do que pelo dentro, né, nessa fase. Mas é uma fase que você descobre que, opa, tem alguma coisa aqui. Então o jovem quer ficar sozinho e é importante que o jovem fique sozinho. Mas é importante também que o pai pegue no pé do jovem para chamar o jovem para o mundo, porque senão o jovem vai ficar lá morando dentro do quarto, não sai nem para É, comer, sai, pega o prato e volta, né? Então tem é. que ter esse equilíbrio. É uma fase que a gente não quer nossos pais, porque eles não sabem de nada, mas a gente precisa Uhum. muito deles. Então é importante que a gente saiba que eles estão ali olhando por nós, né? Uma voz, assim. Eu lembro que quando eu ia fazer alguma coisa errada, vinha a voz da minha mãe falando: não acredito que você vai fazer isso. Então eu já sabia que eu não devia fazer, né? Ela não precisava me falar nada, eu já sabia o que Que eu podia, o que eu não loucura podia. isso, né? Assim, não precisa. É. Tá no ar. Ou rindo da minha cara. E ela nem, vocês nem sabiam, né? E aí, enfim, e aí então o jovem começa a achar os pais chatos, porque ele precisa transcender esses pais, ele precisa sair da casa desses pais. E o ideal seria que a gente saísse com 21 anos, mas atualmente isso tem ficado cada vez mais raro e mais difícil. Mas o ideal seria a gente sair de casa. Ou se ficar em casa, contribuir como um adulto em casa, seja com trabalho, Uhum. seja com dinheiro, como for possível. Enfim, então esses 14 anos são muito assim. E aí vai ter primeiro beijo, vai, né, iniciar uma vida sexual. Com 18 e meio, a gente tem o primeiro nó lunar, que é a órbita da Lua, né, também, como que ela vai estar em relação ao Sol no dia em que a gente nasceu. E aí, esse nó lunar vai dar um vislumbre para a gente do que a gente deveria estar fazendo da vida. Não é que eu vou ter uma visão, mas é um incômodo, assim. Então, se eu quis a vida inteira ser médica, de repente eu passo em medicina e falo, nossa, não era isso que eu queria da minha vida. Eu quero ir meditar no Nepal, eu quero, sei lá, né? Então, assim, tem um chamado, uma urgência que a gente não consegue deixar de ouvir. E que é uma coisa de entender o que eu devo fazer da minha vida fisicamente, no sentido de onde eu devo estar para cumprir a minha missão. E eu vou me encaminhando para isso. E é muito importante. Uhum. Se eu estou muito desconectado da minha vida e muito fora do meu caminho, algo muito brusco pode acontecer. Um acidente, uma doença, uma dificuldade muito profunda para eu mudar de caminho mesmo, né? Então, sei lá, é como se eu estivesse indo para um lugar que despenca uma pedra, eu tenho que mudar de rota, né? Então, é nesse sentido, olhar com atenção quando algo dá errado, às vezes não é que está dando errado, está dando certo, é um errado para você ir para o lugar certo, né? Se eu estou no meu caminho, pode ser que eu nem perceba esse primeiro nó lunar, e se eu estou mais ou menos, pode ter um pequeno ajuste, assim. Mas, de modo geral, tem coisas muito significativas. Entrada na universidade, ou decidir que curso que eu quero fazer, ou decidir que eu não quero fazer faculdade, que eu quero viajar ao mundo primeiro. Tem uma coisa, tem um chamado, assim, e que a gente percebe que precisa fazer aquilo. É uma coisa de dentro que urge, não é de fora. E aí, com 21 anos, a gente está pronto, fisicamente pronto, né? Nosso corpo para de crescer e a gente é essa pessoa que a gente é. Se você queria ser mais alta, não vai mais ter jeito. Se você queria ser mais baixa, não vai mais ter jeito. É do jeito que é e a gente tem que aprender a lidar. Passei anos brigando com o meu cabelo. Anos, anos. Até que eu falei, ok, meu cabelo é assim, vamos É. lá. Aceita que é menos. E aí foi quando eu passei a ser bonita, assim, que as pessoas falam, nossa, o cabelo tá tão bonito. O que que você fez? Aí eu pensava, aceitei, né? Então, assim, é uma questão da gente aceitar quem a gente é, perceber nossas potências, perceber nossas limitações. E com 21 anos,
a nossa essência primordial chega na gente, assim. Então a gente passa a ser verdadeiramente a gente ou inteiramente a gente. Se eu habitasse o seu corpo e você habitasse o meu, talvez fosse completamente diferente o jeito de falar, o jeito de articular. Irmãos gêmeos, fica muito claro isso, que eles são idênticos, mas eles não são, porque tem uma essência ali neles que é diferente. E aí é muito legal quem tem 21 anos, ou quem lembra de quem era quando tinha 21 anos, anotar, porque o que a gente é com 21 anos é a nossa essência primordial. O que a gente transformar dessa essência primordial ao longo dos anos que a gente vive é o que a gente conseguiu fazer da nossa vida. E se você parar para pensar, às vezes dá até uma afliçãozinha, assim, que você fala, nossa, eu continuo saindo do sério pelos mesmos motivos, eu continuo me magoando pelos mesmos motivos, eu continuo tendo medo das mesmas coisas, eu continuo tendo as mesmas manias. E aí é contra isso que a gente tem que lutar, de certa forma, assim, não que a gente precisa ser uma outra pessoa, mas a gente sabe o que que a gente tem que mudar, o que que a gente precisa aprimorar, e aí a pista toda está nesses 21 anos. Quem eu era com 21 anos? Quem eu sou hoje? Quem eu quero ser, né? Até os 63. Porque no 63 eu vou estar pronto enquanto ser humano. Depois disso, eu sou doação. Posso até me transformar, mas aí já não conta mais para essa, conta para a próxima, né? Então, assim, é importante. O quanto antes a ficha cair, o quanto antes eu fizer um biográfico, melhor. E o biográfico só pode ser feito a partir dos 28, né? Então, justamente por isso, porque a gente está se formando até os 21. 21, assim, terminou o processo de montagem, vamos dizer assim. De 21 a 28, a gente vai fazer os test drive da vida. Então, por isso que o aconselhamento biográfico só pode ser feito dos 28 em diante. E no terceiro setênio, eu começo a minha autoeducação, porque no primeiro setênio eu aprendia por imitação, então eu vejo meus pais fazendo, eu faço igual, seja bom, seja ruim, eu vou fazer igual. No segundo, eu vou aprender pela autoridade amada, então é uma pessoa que eu amo, mas é uma pessoa que eu respeito, porque ela é, de certa forma, brava e amorosa ao mesmo tempo. Então eu vou aprender por aí, pela fantasia, pela capacidade de imaginar e tal. E no terceiro setênio, eu preciso essa voz da minha mãe, né? Não precisa vir a minha mãe falar para mim, isso tudo já está dentro de mim. Então, de certa forma, essa voz que eu ouço da minha mãe, é eu mesma me dizendo, Amanda, não faz isso. É óbvio que no terceiro setênio, a gente até ouve a voz da mãe, mas vai do mesmo jeito na maioria das vezes, né? E tudo bem, porque é isso mesmo. A gente tem que lidar com esse corpo astral e com esses desejos que estão muito intensos e muito fortes, num colorido muito forte, depois isso vai amainando, né? Mas é um princípio com essa vontade de se colocar, né? Assim, sou eu agora, mãe, sou eu, tá? Fica aí que agora sou eu, preciso me pôr mesmo no mundo, né? Assim. Sim. E eu tenho que achar que o mundo precisa de mim, né? Então eu tenho que achar que esse mundo tá errado, que a minha mãe tá errada, porque senão eu vou achar que eu não tenho nada para contribuir para que eu existo, né? Se eu percebo que, nossa, minha mãe não sabe de nada, mas eu sei, né? Então eu tenho muito a fazer. Mundo, que bom para o mundo que eu cheguei para salvar todo mundo, né? Então é muito bom ter isso, né? É 1, 2, 3, Amanda salva o mundo, né? Tipo isso. Nossa, Amanda, assim, vontade até de fechar e abrir de novo outra live para a gente continuar conversando. Adorei o papo. Mas aí a gente já está chegando nos minutinhos finais, menos de 5 minutos para encerrar. E, né, sei lá, fala umas palavras assim, dando um fechado, assim, um fechamento. Nossa, que difícil, né? Porque eu falei, primeiro feliz que conseguimos falar dos 3 primeiros setênios no tempo que a gente tinha. Depois, muito grata pelo convite, né? E fiquei especialmente feliz quando eu vi o programa das lives, porque, com exceção da Fernanda, que eu não conheço ainda, todas as outras pessoas, a Alexandra, a Berê, a Angélica, foram minhas professoras, né? E eu falei, nossa, que delícia, que orgulho de poder. E elas estão nos assistindo. Eu vi a Alexandra ali, eu não vi todo mundo, mas... Enfim, então eu fico muito lisonjeada assim, e muito feliz, porque a minha missão eu sinto muito dentro de mim, que é espalhar a antroposofia. E eu tenho esse jeito meu de ser, que às vezes eu tenho uma amiga que fala que eu tenho um otimismo irritante.
Mas enfim, eu sou assim, né? E estou perto dos 40, que é o momento que a gente tem que assumir quem a gente é e ser. Então, eu acho que o que eu tenho para contribuir com a antroposofia é levar esse meu entusiasmo junto com a antroposofia, e é uma ciência que eu acredito muito, que eu gosto e que eu assim transformou minha vida muito para o bem e para muito melhor, e nem sei o que seria de mim sem antroposofia hoje. E é uma coisa que eu, como foi tão boa para mim, eu queria que fosse muito boa para todo mundo também. Então, quando eu posso falar da antroposofia, é algo que até me emociona, assim, porque é muita Uhum. gratidão mesmo. E dá para perceber, porque você fala assim, com uma força, né, muito grande e muito internalizado mesmo, sabe? Com muita vontade, assim, a sua fala, sabe? Foi muito amorosa, muito legal. Gostei muito né, de de ter feito essa conversa com você, de você ter aceitado. E bem legal, assim. Aí tem umas pessoas aqui, assim, várias pessoas te elogiando, mil. Parabéns, live ótima, super legal, assim. E algumas pessoas perguntando se fica gravado. Sim, a nossa live fica gravada, fica lá no Instagram TV do programa Germinar. O contato da Amanda, qual que é, Amanda, seu Instagram? Arroba pontos de virada. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, me chama lá no direct. Eu tenho muita disponibilidade, assim, de fazer o que eu puder fazer por quem eu puder fazer. Ah, então, legal. E aí a gente vai colocar, então, lá na live, na publicação da live, a gente te marca também. Nos posts também já estão você está marcada. E aí, quem quiser te acessar através do programa Germinar, é fácil fazer essa ponte. E quem quiser também acessar o programa Germinar através da Amanda, né, pode chegar. E é isso, assim, agradecer a todo mundo que esteve com a gente hoje, foi bem legal, super audiência. Não, muito legal, acho que você falou super bem, conseguimos falar dos 3 primeiros setênios, do aconselhamento biográfico, do trabalho, assim, super feliz mesmo. Não, muito obrigada, assim, gratidão de verdade, coração. E é isso, obrigada, valeu Eu que demais. agradeço. Seguimos. E quem tá Seguimos. aí, ó, semana que vem tem outra live com a Alexandra. E aí agora a gente segue falando dos 21 aos 42. Outras Não questões, percam outros que a pontos de Alexandra é virada. incrível. Isso mesmo. Alexandra é Obrigada, incrível, gente. muito boa. Ó, beijo Um para beijo. vocês. Muito, muito, Beijão, muito Amanda, obrigada prazerão. mesmo. E Até. boa noite para todo mundo. Tchau. Boa noite para todos nós. Até. Tchau. Tchau.